Nosso precioso irmão Daniel Moreira escreveu: eu, como a maioria dos irmãos que conhecemos, né? Deve dizer que conhecemos a Bíblia, alguma coisa assim. Ele diz: acreditamos sim que podemos perder a salvação. Se quiser, mostro dezenas de versos bíblicos. Não, Daniel, não precisa mostrar, não, dezenas de versos bíblicos. Eu conheço. O que você está fazendo é usar a palavra de Deus contra a própria palavra de Deus. Estas crenças de salvação condicional tiveram origem no ministério de homens desviados da palavra de Deus e que tomaram o controle da igreja por meio de sinaizinhos, com os pés, com as mãos, com a cabeça. São os homens da maçonaria. Eles não acreditam na divindade de Jesus Cristo. E este Jesus que o Novo Testamento nos apresenta não serve para a maçonaria, que está a serviço da nova ordem mundial. E a nova ordem mundial quer o Cristo cósmico. O Cristo cósmico é o Cristo do ecumenismo, que a Igreja Católica pretende estabelecer com uma religião mundial que seria o catolicismo romano, debaixo do governo do anticristo. O Cristo que você lê no Novo Testamento, ele é radical demais. Você vê isso nestas expressões: quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Quem crê em mim tem a vida eterna, quem não crê está condenado. Coisas assim. Então este Cristo do Novo Testamento, ele não convive em harmonia com Maomé, com Buda, com Bhagavad-gita. Por isso a maçonaria, que será o braço forte para colocar o anticristo no governo mundial, quer estabelecer no meio das igrejas o Cristo cósmico, que é um Jesus que convive em harmonia com adúlteros, pedófilos, drogados e etc, e etc. Por isso, eles estão em todas as igrejas, tomando o controle destas igrejas e pervertendo as suas doutrinas. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus Cristo para você? Não sabe? Eu vou dizer, leia o verso 1 do Evangelho de João. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo significa palavra. Na eternidade, não existia esse nome, Jesus. O nome Jesus, a criança que entrou no mundo pelo ventre de Maria, recebeu o nome de Jesus, porque os seus pais foram instruídos por anjos a dar este nome para aquela criança. E Cristo não é nome, Cristo é um título, que significa, Cristo é no grego, no hebraico é o Messias, é um título, não é um nome. Entendeu? Na eternidade, Jesus Cristo não tinha nome. Ele era o Verbo, a palavra de Deus. Tá? Como você pensa que Deus fez as coisas todas que você acredita, o universo, os planetas, o Sol, a Lua? Ele fez com as suas mãos? Não. Ele fez com a sua palavra. Essa palavra é Cristo, que realizou todas as coisas. Por isso, no verso 3 do Evangelho de João, você lê ali, está escrito que todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dele, e sem Ele nada do que foi feito se fez.
Esse Ele, quem é? É Jesus Cristo. Todas as coisas foram feitas por Jesus Cristo. E sem Jesus Cristo, nada do que foi feito se fez. E o verso 14 diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Entendeu? E vimos a sua glória, a glória como o unigênito de Deus. Por que fala a palavra unigênito? O que significa unigênito? O único que foi gerado por Deus. Ele veio do ventre de Maria. Entendeu? Mas quem fecundou o óvulo de Maria para que Jesus nascesse foi o Espírito Santo. Não entende? E Deus se fez homem e habitou entre nós. Agora eu pergunto para você, como você tem coragem de usar as palavras dos apóstolos para combater as palavras de Jesus? Está nisso a origem dos absurdos. Usar a palavra de Deus contra a palavra do próprio Deus encarnado. Você tem a ousadia de usar até o ensino de Tiago, que nem apóstolo foi, para combater Jesus e seus apóstolos. Um absurdo. Então, estes versos que você pode mencionar e que encontramos no Novo Testamento são conselhos. São conselhos. Veja, as comunidades cristãs dos tempos primitivos tinham crentes adultos, maduros espiritualmente, crianças que estavam aprendendo os primeiros conselhos e orientações, e tinha também aqueles que não tinham alcançado a salvação e que estavam ali ouvindo a palavra e o conselho da palavra de Deus, como acontece hoje em qualquer comunidade cristã, congregação, Assembleia de Deus, Igreja Deus e Amor, Igreja Metodista, Presbiteriana. No meio deles tem pessoas conhecedoras da palavra, firmes na fé, tá? Outras estão aprendendo os primeiros rudimentos, e muita gente que não conhece a Deus, que estão buscando a sua salvação, buscando aprender, buscando ouvir. Então, como imaginar conselhos diferentes do que aqueles que foram dados pelos apóstolos? Agora, como você consegue imaginar os apóstolos apresentarem outros conselhos diferentes do que aqueles que você menciona? Como você acha que poderia ser diferente para justificar a segurança da salvação? Teriam que ser conselhos diferentes? Entendeu? Porque se fossem diferentes, então a gente poderia ter certeza da salvação? Onde é que você está com a cabeça? Por exemplo, você usa Hebreus, lá no capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está lá em Hebreus 12, 14. Agora, você acha que o apóstolo, para ficar claro que a salvação não se perde, que precisaria ele ter dado o conselho desta maneira? Não se preocupe em seguir a paz com todos, porque a santificação não é importante, e sem ela ou com ela veremos o Senhor. Como é que você imagina o apóstolo dando tais conselhos para poder justificar a certeza da nossa salvação? Precisaria ter conselhos desse tipo? Você não percebe que isso é uma loucura? É uma loucura da cabeça do ministério que ensinou isso para você e que está ensinando estas coisas para milhares da nossa irmandade. O que você precisa entender
que os apóstolos desenvolveram as doutrinas sobre o fundamento do Senhor Jesus. Entendeu? Fazer diferente é ir contra o ensino do próprio Deus encarnado, que é a palavra divina, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Vou mostrar isso para você. Examina 1 Coríntios capítulo 3, do verso 10 em diante. Mas vamos pegar o verso número 10. Diz assim, Paulo diz, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Entendeu? Aí, vou repetir a frase. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Ele quem? Jesus Cristo. Entendeu? O fundamento é Jesus Cristo. O verso 11 diz, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que foi posto, que é Jesus Cristo. Quer dizer, o fundamento é Jesus Cristo. Paulo, como sábio arquiteto, ele edificou sobre esse fundamento, quer dizer, as cartas, os ensinos, os conselhos de Paulo nas cartas, eles são todos fundamentados no fundamento que é Jesus Cristo. Por isso ele aconselha, queira notar, mas veja cada um como edifica sobre ele, que é Jesus Cristo, a sua vida e os seus ensinamentos. Você e os demais irmãos do ministério, fazendo o que o ministério faz, e você com os demais irmãos faz também, não estão edificando sobre ele, Jesus Cristo. Agora veja as consequências. Jesus Cristo é a pedra principal de uma edificação. Jesus é a pedra principal, a cabeça de esquina. Procura saber o que significa cabeça, a pedra que é cabeça de esquina. Naquele tempo antigo, eles faziam as construções com pedras, mas havia uma pedra principal, fundamental, sobre a qual se iniciava, era a principal pedra que iniciava toda e qualquer construção das edificações. Esta pedra era conhecida como cabeça de esquina. Então veja, no ministério da congregação e na vida de pessoas como você e os demais irmãos que você menciona, eu como os demais irmãos acreditamos, né? Você e o ministério da congregação é para vocês esta palavra. A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Você lê isso lá em Marcos 12, verso 10. A pedra, Jesus está falando para os fariseus, a pedra que sou eu, que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Jesus estava se referindo à sua própria pessoa, os seus ensinamentos e a sua obra na cruz. E os judeus, fariseus, fizeram isso. Rejeitaram a pedra de esquina. E Pedro, você lê lá que Pedro, em Atos capítulo 4, verso 11, ele disse, ele, Jesus Cristo, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Tá? E eu agora,
profetizo sobre a vida de você, dos irmãos da congregação que acreditam dessa maneira, que o crente pode perder a salvação, e profetizo contra o ministério da congregação. Vocês rejeitaram a pedra de esquina com essas crenças. E essa pedra de esquina é Jesus Cristo. Ela foi posta por cabeça de esquina. E fazer isso como vocês estão fazendo, há uma grande condenação. Qualquer que esta pedra cair, será feito em pó. E qualquer que cair sobre essa pedra, vai ficar em pedaços. Esta é a palavra do Senhor Jesus em Lucas 20:18. Qualquer que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Jesus Cristo não ensina que o crente possa perder a salvação. Salvação não é um brinquedo que você ganha e depois Deus tira. Deus não é menino para se arrepender daquilo que ele faz. Jesus ensinou o tempo todo: quem crê em mim tem a vida eterna. Ele não disse quem crê em mim e batizar tem a vida eterna. Ele não disse quem crê em mim e for firme e fiel tem a vida eterna. Ele não disse quem crê em mim e praticar boas obras tem a vida eterna. Ele não disse quem crê em mim e pertencer a uma igreja tem a vida eterna. Isso é mentira diabólica de vocês. O Senhor Jesus ensinou o tempo todo: quem crê em mim tem a vida eterna. E não associou a salvação a nenhuma destas coisas. Isso é engano religioso, desvio doutrinário desse ministério, que são apóstatas das suas próprias doutrinas.